Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal, mais um vídeo então, onde nós vamos meditar na palavra do Senhor. Vamos ler hoje no livro de Gênesis, no capítulo 19. Vamos orar pedindo um direcionamento do Espírito Santo. Amado Senhor e Deus, Senhor amado, esteja aqui conosco, Senhor, comigo e com cada uma das pessoas que estiverem assistindo esse vídeo agora, Senhor. Fala, Senhor amado, diretamente ao nosso coração, segundo aquilo, Senhor, que está no teu coração, no teu espírito, Senhor. Fala diretamente do teu espírito para o nosso espírito, Senhor, nos revelando, Pai amado, tudo aquilo que é necessário, Senhor, para aquilo que nós estamos vivendo hoje, porque nós sabemos, Senhor, que a tua palavra, ela é viva, Pai, e ela serve, Senhor amado, para o nosso entendimento, Senhor, para a nossa clareza, Senhor, para o nosso discernimento, Senhor, em nome de Jesus. Então eu te peço, Senhor, te revela, Senhor, para nós, para cada um de nós, segundo a tua vontade no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Vamos iniciar a leitura então. No versículo 1, no capítulo 19, diz assim: Estava anoitecendo quando os dois anjos chegaram a Sodoma. Vocês lembram, né, que no vídeo anterior nós lemos o capítulo 18, onde os 3 homens apareceram para Abraão, estavam indo em direção a Sodoma e Gomorra e disseram, né, Deus disse a Abraão que iria destruir aquela cidade se por acaso lá não houvesse mais de 10 pessoas boas, né? Porque ele estava recebendo muitas acusações de que naquela cidade existia muita gente má, e Deus então resolveu descer aqui na terra para ver o que estava acontecendo e destruir aquelas cidades. Abraão intercedeu pela cidade e até o momento em que Deus disse: Abraão, já que tu está pedindo, se houver 10 pessoas boas naquela cidade, eu pouparei a cidade inteira por causa dessas 10 pessoas. Então, agora no capítulo 19, o Senhor está indo, né? Os anjos de Deus estão indo em direção a essa cidade. Vamos ver o que acontece. Estava anoitecendo quando os 2 anjos chegaram a Sodoma. Lembra que os anjos foram na frente, né? E o Senhor ficou conversando mais um pouco lá com Abraão. Ló estava sentado perto do portão da entrada da cidade, quando viu os anjos. Levantou-se e foi recebê-los. Ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: Senhores, estou aqui para servi-los. Por favor, aceitem o meu convite e venham se hospedar na minha casa. Os senhores podem lavar os pés e passar a noite ali. Depois se levantarão bem cedo e continuarão sua viagem. Aqui nós vemos Ló com o mesmo gesto que Abraão fez, lembra? Então, Ló também reconheceu esses homens como enviados de Deus, né? E se prostrou ali, se ajoelhou com o rosto no chão, né? Prestando ali honras, né, para aqueles homens, dizendo, né, reconhecendo que eles vinham da parte de Deus, né, e se mostrando ali de uma forma humilde e também se oferecendo para servi-los, né. Então a gente vê aqui que apesar de Ló estar lá naquela cidade, no meio daquele povo, daquela gente toda que era muito má, ele ainda carregava no coração dele, no íntimo dele, os valores que ele tinha aprendido, né, com Abraão lá e a família dele. Então, apesar do meio onde ele estava, ele ainda tinha guardado no coração dele aqueles valores, né? E é por isso que Deus vai agir na vida dele aqui. Vamos continuar então a leitura. Eles disseram: não, nós vamos passar a noite na praça. Mas Ló insistiu tanto que eles aceitaram e foram com ele para sua casa. Aqui a gente vê o quanto é importante a gente insistir nas orações, né? Às vezes a gente ora por uma coisa e aqui a gente não vê aquilo acontecer, né? E aí a gente logo desiste, mas não. A Bíblia nos ensina que a gente deve persistir, a gente deve insistir e persistir na oração, né? E Deus nos ouve, Deus ouve nossas orações, então a gente deve sim persistir. E continua assim. Ló mandou preparar um bom jantar e assar pães sem fermento, e os visitantes jantaram. Mas antes de que eles fossem dormir, todos os homens de Sodoma
Tanto os moços quanto os velhos cercaram a casa, e eles chamaram Ló e perguntaram: onde estão os homens que entraram na sua casa esta noite? Traga-os aqui fora para nós, pois queremos ter relações com eles. Então vê o nível de maldade nesta cidade, né? Lembra que Deus disse que se houvessem apenas 10 pessoas boas, ele não iria destruir a cidade? Pois aqui nós temos, a cidade inteira representada nos homens dessa cidade, porque diz aqui, antes que eles fossem dormir, todos os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos. Então, todos os homens de Sodoma se chegaram em volta da casa de Ló para mostrar que ali não havia um único homem bom. Todos eles queriam abusar das visitas ali de Ló, né? Ló então saiu para falar com os homens, ele fechou bem a porta e disse: por favor, meus amigos, não cometam esse crime, prestem atenção. Tenho 2 filhas que ainda são virgens, vou trazê-las aqui para fora para vocês, façam com elas o que quiserem, porém não façam nada com esses homens, pois são meus hóspedes e eu tenho o dever de protegê-los. Ele estava disposto a entregar as próprias filhas para proteger aqueles homens, porque ele sabia que aqueles homens vinham de Deus, vinham no nome do Senhor. Ele sabia com quem ele estava lidando, quem estava dentro da casa dele, né? E ele ali chega ao ponto de oferecer as próprias filhas, né? Em favor desses homens que ele sabia, né, que vinham direto do trono de Deus. Mas eles responderam: saia da nossa frente, e diziam uns aos outros: esse homem é estrangeiro e quer mandar em nós. Por quê? Porque Ló não era nascido em Sodoma, né? Ló realmente era um estrangeiro. Lembra? Chegou em determinado momento e ele estava viajando, né, com o seu tio Abraão, e aí eles resolveram se dividir. Abraão disse para ele escolher qual cidade que ele queria ir morar, e ele escolheu Sodoma, né? Então, ele realmente era um estrangeiro, e agora esses homens da cidade estavam dizendo: ele é um estrangeiro, e agora quer aqui mandar em nós, né? Depois, virando-se para Ló, disseram: pois agora vamos fazer com você ainda pior do que íamos fazer com os seus hóspedes. Os homens de Sodoma se atiraram contra Ló e foram perto da porta para arrombá-la. Então, vê aqui a tamanha da maldade, né? Que agora eles estavam se virando, inclusive, contra Ló, né? Já não era mais só com os hóspedes, mas também, inclusive, contra Ló eles estavam se rebelando. Mas os visitantes pegaram Ló e o puxaram para dentro da casa e fecharam a porta. Em seguida, eles fizeram com que os homens, tanto os moços quanto os velhos, que estavam do lado de fora, ficassem cegos. E assim não conseguiam encontrar a porta. Então aqui a gente está vendo que mesmo num momento assim de desespero, num momento em que nós estamos correndo perigo, se nós estivermos, né, do lado certo, se nós estivermos ali com o nosso coração em Deus, né, nas coisas do reino, nas coisas de Deus, se nós tivermos seriedade, se nós formos fiéis com o Senhor e com as coisas do reino de Deus, Deus vai nos proteger e Deus pode fazer todas as coisas. Então esses anjos que estavam ali na casa de Ló protegeram ele, protegeram a família dele e fizeram com que aqueles homens maus ficassem cegos. Então naquele momento os homens não enxergavam mais. Isso também é uma oração que nós também podemos fazer. Nós podemos pedir a Deus que os nossos inimigos fiquem cegos e não nos enxerguem. Sabe aquelas pessoas que têm inveja, que querem nosso mal, aquelas pessoas, sabe, que têm o coração pesado? Nós devemos orar por elas, pedir que o Espírito Santo converta o coração delas, mas também que Deus faça com que eles fiquem cegos em relação a nós, né? Para que eles não nos vejam e não sejam capazes de nos fazer mal, né? E o inimigo também, o diabo também, é uma oração que eu faço seguidamente, né? Que o diabo fique cego em relação a mim, a minha família, e que ele não nos enxergue para não nos fazer mal, né? Então, Deus tem esse poder.
continuando no versículo 12, diz assim: então os visitantes disseram a Ló: tem mais gente sua aqui? Pegue os seus filhos, as suas filhas, os seus genros e outros parentes que tiver na cidade e tire-o todos daqui, pois nós vamos destruir este lugar. O Senhor Deus tem ouvido as terríveis acusações que há contra essa gente e por isso nos mandou para destruirmos Sodoma. Então, assim, ó, não existia 10 pessoas boas em Sodoma. Aqui nessa passagem, Deus não está dizendo que esses familiares, né, de Ló eram bons. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que, por serem familiares de Ló, Deus estava dando a oportunidade deles saírem de Sodoma e permanecerem vivos e salvos por causa de Abraão, que intercedeu por Ló, e por causa de Ló, né, pela atitude dele ali, de reverência, né, quando esses homens chegaram na cidade. Então, por causa de Ló, os familiares dele também estavam tendo a oportunidade de serem salvos, né? Lembra que Deus não obriga ninguém, mas ele estava dando a oportunidade dos familiares de Ló, independente de serem bons ou não, porque aqui não diz que eles eram bons, só diz que Deus estava dando essa oportunidade, que Ló pegasse os seus familiares todos e saísse de Sodoma. Por quê? Por não haver 10 pessoas boas naquela cidade, Deus iria destruir a cidade, né? Essa era a decisão de Deus. Lá no versículo 14 diz assim: então Ló saiu e foi falar com os homens que iam casar com as suas filhas. Ele disse: arrumam-se depressa e saiam daqui, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estivesse brincando. De madrugada, os homens insistiram com Ló, dizendo: arrume-se depressa, pegue a sua mulher e as suas 2 filhas e saia daqui, para que vocês não morram quando a cidade for destruída. Então aqui diz que Ló até tentou, né? Ló tentou falar com os genros, né? Os futuros genros, alertando, dizendo para eles saírem, mas eles não acreditaram, eles não quiseram ouvir a nossa voz. Muitas vezes nós vamos falar também com nossos familiares, né? Vamos tentar falar de Deus e eles não vão não nos ouvir. E, infelizmente, né? Existe uma grande cegueira espiritual, né? Nos dias de hoje, assim como tinha antigamente, né? Sempre houve uma cegueira espiritual, mas a nossa parte é continuar orando para que Deus, através do poder do Espírito Santo, através da graça, da misericórdia de Deus, do amor de Deus, essa cegueira espiritual aí, né, dos nossos entes queridos, nossos familiares, né, caiam por terra e que eles consigam ver com clareza, né, o reino de Deus, o plano da salvação, né, aquilo que Deus tem para nós, né, e venham a se converter de fato, né, e serem salvos, porque aqui, né, ou eles acordavam dessa cegueira, viam, né, ali a urgência, né, da hora e saíssem da cidade, ou de fato eles iam perecer, né. Então, continua assim, lá no versículo 16. E como ele estava demorando, os anjos pegaram pela mão Ló e a sua mulher e as suas filhas e os levaram para fora da cidade, pois o Senhor teve compaixão de Ló. Vê aqui, ó. Como eles estavam ali indecisos, ainda estavam preocupados, não conseguiam se desvencilhar daquele lugar, Deus pegou pela mão e levou para fora da cidade. Quantas vezes, já aconteceu comigo isso, quantas vezes a gente quer muito estar num lugar e Deus nos tira daquele lugar, às vezes até contra a nossa vontade, mas Ele sabe o que é bom para nós. Teve uma vez em que eu morava numa cidade, e eu amava aquela cidade, eu não queria sair de lá. E Deus me tirou de lá. Porque Ele tinha planos melhores para mim. Ele tinha um plano para minha vida que eu não sabia o que era. E eu, como criança birrenta, brigava com Deus e dizia: não, eu quero ficar aqui que eu quero. Mas sem entender naquela época, né? Sem o entendimento claro de que aquilo não era o melhor para mim. Que Deus tinha o melhor para mim, e o melhor para mim era estar hoje aqui onde eu estou, onde Deus me trouxe, né? Então,
Com essas coisas a gente vai aprendendo, tanto aqui na palavra de Deus a gente vai aprendendo, mas também na vida Deus vai nos mostrando, né? Conforme as coisas vão acontecendo. E hoje eu sei, né? Assim como Ló ali, com certeza depois que viu a cidade destruída, viu que o melhor mesmo para Deus, para ele, né? Era ter saído da cidade, mas ele estava ali sem saber, né, sem conseguir tomar a atitude de sair. Então Deus, né, através dos seus anjos, pegou pela mão Ló, a esposa e as filhas e tirou da cidade. E aqui a palavra de Deus deixa bem clara, porque o Senhor teve compaixão de Ló, que Deus venha sempre ter compaixão das nossas vidas e sempre nos livre dos perigos, né? Mesmo quando a gente não consegue enxergar, mesmo quando a gente estiver assim tão perturbado que a gente não consiga enxergar os perigos, que Deus nesses momentos ele nos pegue pela mão e nos tire do meio daquele perigo todo, né? Que Deus sempre sabe o que é melhor para nós. Continuando então, diz assim, no versículo 17: Então um dos anjos disse a Ló: Agora corra e salve a sua vida, não olhe para trás, nem pare neste vale. Fuja para a montanha, senão você vai morrer. Deus está dizendo assim, ó, através dos anjos dele. Eu sei o que é melhor para ti, não olhe para trás. Não fique pensando o que tu perdeu aqui, o que tu deixou para trás, né? Aquelas coisas, porque com certeza a palavra de Deus diz, né? Que Ló era muito rico, então ele tinha muita riqueza e essas cidades eram cidades de riqueza material. Então Deus está dizendo assim: não olhe para o que tu deixou para trás. Porque a tua vida é mais importante, da tua família, e eu estou tendo misericórdia de ti, estou te tirando daquele lugar que é ruim, né? É ruim para ti estar lá, e eu estou te tirando. Então, esquece o que ficou para trás, segue a tua vida daqui para frente, né? Não olhe para trás. É isso que Deus está dizendo para ele aqui. E ele diz para nós também. Quando ele nos tira de algum lugar, ele diz isso para nós também. Não olhe para trás. Deixa o que passou, né? Segue daqui para frente, eu tenho coisas melhores para ti. Confia em mim que eu tenho coisas melhores para ti daqui para frente. É isso que Deus nos diz. Lá no versículo 18 continua: Mas Ló respondeu: Senhor, não me obrigue a fazer isso, por favor. O Senhor me fez um grande favor e teve pena de mim, salvando a minha vida. Mas a montanha fica muito longe daqui e a destruição vai me alcançar e acabar comigo antes que eu chegue lá. Está vendo aquela cidadezinha ali? Ela fica perto, deixe que eu fuja para lá a fim de salvar a minha vida. Veja que é uma cidade bem pequena. Então o anjo disse: Está bem, concordo. Eu não destruirei aquela cidade. Agora vá depressa, pois eu não poderei fazer nada enquanto você não chegue lá. Ló tinha dito que a cidade era bem pequena e por isso ela recebeu o nome de Zoar. Então aqui mais uma vez nós temos um relato de Ló pedindo, né, aqui orando, né, que é a mesma oração que nós fazemos hoje, né, pedindo, conversando com Deus, dizendo: Deus, tenha misericórdia de mim, deixa que eu vá para aquela cidade, que é uma cidade que está mais perto. E ele permitiu. E ele disse assim: vá, porque eu não poderei fazer nada antes que tu chegue lá. Deus nos ama tanto, nos cuida tanto, que ele espera até que nós chegue num lugar seguro para que ele haja, né? Deus é assim, Deus é tremendo e maravilhoso. Continuando no versículo 23, diz: Ló chegou a Zoar depois que o sol já havia saído. De repente, lá do céu, o Senhor Deus fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Ele destruiu essas duas cidades e também todo o vale e os seus moradores, e acabou com todas as plantas e árvores daquela região. E aconteceu que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Então nós temos aqui a mulher de Ló olhando para trás, olhando e com pesar no coração, provavelmente, né, daquilo que ficou para trás, de todas as coisas que ela tinha deixado, de todas as coisas que ela tinha perdido, de todas aquelas coisas que agora estavam virando poeira, que estava virando pó, que Deus estava destruindo, né, junto com as duas cidades. Nós temos que sempre olhar para frente, sempre, porque para frente é o que Deus tem de melhor para nós. Coisas que a gente perde,
né? Coisas materiais vão, mas as preciosidades do reino ficam. Aquilo que Deus tem para nós, que realmente vale, de realmente valor, essas coisas elas permanecem nas nossas vidas. Então, que nós aprendamos a dar valor para aquilo que realmente tem valor, né? E não olhar para trás, para as coisas que ficaram. E sim para aquilo que Deus tem para o nosso futuro. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi até o lugar onde havia falado com Deus o Senhor. Abraão olhou na direção de Sodoma e Gomorra e de todo o vale e viu que a terra subia fumaça, como se fosse uma fumaça de uma grande fornalha. Foi assim que Deus destruiu as cidades do vale. Mas ele pensou em Abraão e fez com Ló que Ló escapasse da destruição das cidades onde havia morado. Então aqui a gente vê Deus através da intercessão de Ló, que deixa bem claro que foi por causa de Ló, pelo amor que ele tinha por Ló, que ele salvou, pelo amor que ele tinha por Abraão, que ele salvou Ló, né? Deus salvou Ló por causa da intercessão de Abraão. Então aqui, mais uma vez, fala da importância de nós estarmos ali intercedendo e orando, né, pelos nossos familiares. No versículo 30, continua. Ló teve medo de ficar morando em Zoar e por isso foi para as montanhas, junto com as duas filhas. Vê ali que Ló resolveu se esconder. Mas Deus tinha dito para ele através dos anjos que ele não faria nada com aquela cidade. Deus tinha prometido, mas Ló ainda teve medo. E através desse medo, né, do que Deus poderia fazer, ele foi se esconder nas montanhas, né? Ele saiu daquela cidade e foi se esconder nas montanhas. Ali os três viviam numa caverna. Certo dia, a filha mais velha disse à mais nova: "O nosso pai já está ficando velho e não há nenhum outro homem nesta região. Assim não podemos casar e ter filhos, como é de costume em toda parte. Venha cá, vamos dar vinho ao papai, até que fique bêbado. Então nós nos deitaremos com ele e assim teremos filhos dele." Olha a ideia das filhas de Ló, né? Naquela mesma noite, elas deram vinho ao pai e a filha mais velha teve relações com ele, mas ele estava tão bêbado que não percebeu nada. No dia seguinte, a filha mais velha disse à irmã: "Eu dormi ontem à noite com o papai, vamos embebedá-lo de novo hoje à noite e você vai dormir com ele. Assim, nós duas teremos filhos com ele e conservaremos a nossa descendência. Nessa noite, tornaram a dar vinho ao pai e a filha mais nova teve relações com ele. De novo, ele estava tão bêbado que não percebeu nada. Assim, as duas filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai." Gente, isso aqui é muito sério. Ele fala da cegueira dos pais em relação aos filhos. Muitas vezes os filhos estão fazendo coisas erradas, estão em caminhos errados. E nós estamos como Ló, tão bêbados que não percebemos nada, tão cegos que não vimos nada. Não conseguimos impedir os nossos filhos a cometer erros na vida deles, né? Então, porque assim, ó, elas deixaram o pai bêbado, mas se ele tivesse mais cuidado, ele não seria tão facilmente embebedado assim, né? Porque ele sabia o que acontecia se tomasse vinho em excesso, né? Ou uma bebida em excesso. Então, ele teve ali uma coparticipação, né? Nessa bebedeira aí, em ter ficado bêbado, né? Ele não foi totalmente inocente nesse caso aqui. E às vezes nós estamos assim. Então, que Deus possa fazer com que nós estejamos atentos, que nós possamos instruir os nossos filhos nos caminhos do Senhor, para que eles possam temer com respeito, eu digo, não um temor de medo, mas um temor de respeito, né? De cuidado com as coisas de Deus, com os mandamentos de Deus, com os conselhos que Deus nos dá através da palavra dele, com tudo aquilo que Deus nos ensina através da Bíblia.
né? Então que nós possamos passar isso para os nossos filhos, mas também que nós possamos estar vigilantes e sempre atentos às atitudes dos nossos filhos e aos sinais que eles dão de que eles estão precisando da nossa ajuda, né? De uma conversa, de uma orientação, né? Ou se eles estão num caminho errado, de nós trazermos, né, mais para perto, de oração, né? De estarmos ali intercedendo por nossos filhos, né? Através das nossas orações, pedindo para que Deus mantenha eles ali com um coração sedento pela palavra de Deus, né? Por uma intimidade com o Senhor. Então, os nossos filhos são nossas responsabilidades. E um dia Deus vai nos cobrar isso, né? Vai chegar no dia em que Deus vai nos perguntar, vai nos tomar conta, né? O que é que nós fizemos na vida dos nossos filhos, se nós realmente cumprimos o nosso dever na vida dos nossos filhos, seja com orientação, com oração, com cuidado, com ensino, né? Isso é nossa obrigação e nós não podemos fugir disso aí. Não é a escola, não é a igreja que tem obrigação de ensinar, educar, estar atento às atitudes dos nossos filhos. Somos nós, né? Assim como Ló aqui era responsável por essas filhas. Então, aconteceu isso aí, né? Lá no versículo 37 continua assim: a mais velha teve um filho, a quem deu o nome de Moabe. Ele foi o pai dos moabitas de hoje. A mais nova teve um filho e pôs o nome dele de Ben-Amim. E ele foi o pai dos amonitas de hoje. Mais para frente nós vamos ver bastante aí falar sobre esses dois povos. E a gente vai entender também que tudo tem uma consequência. Tudo nas nossas vidas tem uma consequência. E se a nossa falta de cuidado com os nossos filhos vai trazer uma grande consequência para as nossas vidas. Então a gente precisa estar atento, né? Porque é nossa responsabilidade, nós não podemos fugir dela. Vamos orar então, e assim termina o capítulo 19. Amado Senhor e Deus, Todo-Poderoso, Santo Deus de Israel, nos colocamos diante de Ti hoje, Senhor, pedindo, Pai querido, que Tu venha sondar os nossos corações. Tira de nós tudo aquilo que não Te agrada, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos ter nossa mente, nosso foco, Senhor, no futuro e nas coisas boas que hão de vir, que o Senhor tem para nós, com as Tuas promessas, com os teus planos que são perfeitos e agradáveis para a nossa vida. Nos ensina, Senhor, a não olhar para trás, a não ficar pesarosos, Senhor, tristes ou murmurando com as coisas que passaram, mas que nós tenhamos esperança e fé em Ti e nas coisas que estão por vir, Senhor, em nome de Jesus. Nos ensina a estarmos atentos, Senhor, aos nossos filhos, Pai amado, que o Senhor colocou nas nossas mãos como tesouros que nós temos que guardar, que nós temos que proteger. Nos capacita todos os dias, Senhor, para que sejamos bons pais, em nome de Jesus. Oh Deus, Santo Deus de Israel. Aleluia, Senhor. Nos ensina, Pai amado, a estarmos intercedendo por nossos familiares, Pai, a estarmos orando, estarmos colocando diante do Teu altar, tanto a vida dos nossos filhos como de todos os nossos familiares, e que todos eles venham a Te conhecer e a serem salvos, assim como a família de Ló foi salva pela intercessão de Abraão, que os nossos familiares também sejam salvos por causa da nossa intercessão e do nosso relacionamento que temos contigo, amado Deus. Em nome de Jesus. Amém.